Devocional diário Descobertas da Fé. Sexta-feira, 21 de fevereiro. O que Deus não pode fazer. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Gênesis capítulo 18, verso 14. O texto bíblico de hoje remete à gravidez miraculosa de Sara, que provocou risos e uma gentil repreensão por parte de Deus. Uma frase semelhante foi dita pelo anjo a Maria, novamente num contexto de gestações impossíveis. A dela por ser virgem e a de Israel por ser idosa, Lucas capítulo 1, verso 37. A teologia chama esses atos de onipotência divina, mas o que significa chamar Deus de onipotente? Muitos pensam equivocadamente que ser onipotente significa que Deus pode fazer qualquer coisa, indistintamente. Sendo assim, alguns ateus desafiam o pensamento cristão questionando com ironia: poderia Deus criar uma pedra que nem Ele mesmo pudesse carregar? Os filósofos chamam isto de paradoxo da onipotência. A pergunta é capciosa. Se Deus puder criar tal pedra, deixará de ser onipotente, pois haverá algo que efetivamente não poderá fazer. Se não puder criá-la, também deixa de ser onipotente, pois existe algo que ele não pode realizar. Como resolver esse dilema? De fato, as Escrituras dizem em algumas passagens que Deus é todo-poderoso. Confira Jó capítulo 42, verso 2, Mateus capítulo 19, verso 26, Apocalipse capítulo 19, verso 6. Mas note que a mesma Bíblia traz uma lista de coisas que Deus simplesmente não pode fazer. Ele não pode mentir. Tito, capítulo 1, verso 2. Quebrar uma promessa. Hebreus 6, 17. Negar-se a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Macular seu próprio nome. Nem dar sua glória para outrem. Isaías 48, verso 11. Duelar com seu caráter. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Nem ser tentado pelo mal, Tiago capítulo 1, verso 13. Assim, entendemos que onipotência não é sinônimo de vale tudo. Se o fosse, então estaríamos dizendo que Deus seria capaz de existir e não existir ao mesmo tempo, significando que tanto o ateísmo quanto a fé estariam certos. Um Deus que criasse a terceira margem de um rio ou estabelecesse a quadratura de um círculo não seria onipotente, seria ilógico. Deus é capaz de fazer qualquer coisa que esteja em acordo com sua natureza e seu caráter. Ele é, antes de tudo, essencialmente coerente consigo mesmo. E por essa coerência e pelo amor que tem por nós, que Deus preferiu arcar com as consequências da queda humana, quando poderia dar um jeitinho onipotente, criando outro casal ou fingindo que essa realidade nunca existiu. Ele ama você. E isso é algo que não pode ser mudado.